para deixar Deus falar conosco, né, nessa noite. Vamos estar orando por ele, logo depois nós vamos estar ouvindo a palavra. Pai, nós apresentamos diante de Ti o Teu Filho, Senhor Jesus, nessa noite que vai entregar o Teu recado, Senhor, aquilo que o Senhor colocou no seu coração, Pai, que ele venha se despir dele mesmo, que ele possa se esvaziar dele mesmo, mas que o Senhor cresça todos os dias, Senhor, através da vida dele, Pai. Que ele possa, Senhor, entregar o recado que o Senhor quer, Pai, nessa noite, Pai. Que não seja dele mesmo, mas que seja direcionado por Ti, Pai. É o que nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Graça e paz a todos. Amém? Amém, igreja? Glória a Deus. E aí, como é que tem sido a nossa semana? Amém? Irmãos, eu não peguei a oportunidade porque eu sabia que eu ia pregar, então eu poderia usar ela também. Eu quero agradecer a Deus e aos irmãos pela oração sobre a vida do meu filho, que mais uma vez quebrou o braço de novo, mas Deus tem trabalhado tanto na vida dele quanto na nossa, que desde o ventre da Ellen, esse menino ele já é uma pessoa, já é um ser que sofre desde o ventre da Ellen. Todo mundo sabe, mas é bom a gente sempre lembrar, quando as maravilhas de Deus é feita, temos que lembrar. A Ellen, durante a gravidez, teve malária do Luiz, não pôde se medicar, porque senão era ou o Luiz ou ela, ou poderia ir até os dois, né? E depois disso, o Luiz é uma prova que Deus existe. Passou por uma cirurgia de apendicite, aí quebrou o braço, mal se recuperou, agora quebrou de novo. Mas estamos aqui para louvar e agradecer o nome do nosso Deus. Amém, irmãos? Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia em Jonas 3, do 1 ao 10. Irmãos, ó, eu comprei um tablet aqui, eu vi o irmão Wagner pregando, eu achei tão elegante, falei, cara, vou comprar um tablet também, porque para pregar igual ele, porque o pastor tem um tablet, prega, aí o irmão tem um tablet, eu também vou comprar um para mim, coitadinho de mim e do Silvano, né, Silvano? Amém, irmãos? Brincadeiras à parte, irmãos, então vamos ler lá em Jonas 3, do 1 ao 10, amém? Todos encontrou? Encontrou? O irmão Valmir já encontrou. Amém. O irmão Valmir vai ser o nosso professor da EBD. Glória a Deus, hein? Irmãos, Jonas 3, do 1 ao 10. Vamos lá, irmãos. E veio a palavra do Senhor pela segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te dissesse. E levantou Jonas e foi até Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma cidade grande, de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade caminhando de um dia, e pregava, e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiu-se de pano de saco, desde o maior até o menor, porque esta palavra chegou ao rei de Nínive. Levantou-se do seu trono e tirou de suas vestes e cobriu-se de pano de saco também, e assentou-se sobre a cinza e fez proclamar e divulgou em Nínive por mandado do rei e todos os grandes, dizendo: nem um homem, nem um animal, nem um boi, nem ovelhas provem coisa alguma, não se lhes dê pasto, nem bebam água,
mas os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se Deus voltará e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de modo que não perecemos. E Deus viu as obras deles e como se converteram aos seus maus caminhos. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito e lhes faria, e não o fez. Amém, irmãos? Irmãos, essa parte aqui é como se fosse uma continuação lá da historinha que nós conhecemos desde de pequeno, que Jonas foi chamado e não quis ir até Nínive e foi engolido por uma baleia ou até mesmo um peixe grande, certo? Todo mundo sabe dessa história, né? Mas o que nós não sabemos e o que nós muitas das vezes passa despercebido sobre a nossa vida, o que é, quem era Nínive, o que acontecia naquela cidade que Deus teve que tirar uma pessoa de outra localidade e levar até lá. Será que Nínive era uma cidade calma? Será que Nínive era uma cidade, era um cartão postal daquela época? Será que era? Nínive não era. Nínive era uma cidade em crise, e a ação de Deus, vamos lá, Nínive era uma cidade em crise, era uma cidade marcada pela violência, pela injustiça e pelo pecado, algo que nós não vivemos hoje. Hoje nós não vivemos em Nínive, nós vivemos aonde? Em realidade. Mas isso não quer dizer que aquilo que acontecia em Nínive não está acontecendo nos dias de hoje. Não estamos vivendo o que aquele povo vivia. Irmãos, se a gente parar e se deparar com a Bíblia, nós se tornaremos umas pessoas tão soberbas, porque nós achamos que Deus usava as pessoas somente naquela época. Deus teve que tirar Jonas da sua cidade e trazer até Nínive. Mas será que Nínive não tinha um servo de Deus? Será que Nínive não tinha uma pessoa que clamava pelo nome de Deus? Hoje nós vemos as nossas, eu vou colocar num contexto geral, as nossas igrejas frias, as nossas igrejas carentes de pessoas, mas quando traz um pregador de fora, que diz que o camarada gospe fogo, faz fogo cair do céu, a igreja lota. Mas será que o pregadorzinho que está na frente lá, todo dia pregando, o camarada acorda cedo, ora, jejua, faz tudo o que ele tem de fazer, será que ele não tem a capacidade de conseguir converter a sua cidade? Será que ele não tem capacidade de converter os seus fiéis? Ou será que precisa vir outro pregador de fora para trazer essa liberdade para nós? Nós não podemos, irmãos, se apegar nisso não. Nós temos que saber que aquele pregador que está lá na frente na igreja que eu congrego, na igreja da minha cidade, esse pregador também, ele pode me salvar. Se eu crer no que ele está dizendo, se eu me apegar no que ele está falando, e se eu me converter, eu irei viver algo diferente. Hoje, irmãos, eu estava rolando lá no Instagram e vi uma palavra de um camarada chamado Toguro. Não sei se todo mundo conhece, não vou entrar em detalhes sobre a pessoa, mas ele falou algo que para o nosso dia de hoje é algo para nós parar e nós começar a refletir. Ele estava num podcast e perguntaram para ele: Toguro, o que você acha de um evangélico? Ele falou bem assim: não, Toguro, o que você acha sobre igreja evangélica? Ele falou bem assim: eu não vou em igreja hypada. O que é uma igreja hypada? É uma igreja famosa na mídia, famosa. Ele falou: não vou em igreja hypada, eu vou na igreja da minha esquina. Aí ele falou: você tem alguma crítica sobre uma igreja hypada? Sabe o que ele falou? Eu tenho. Porque se uma igreja tem coragem de vender um passaporte VIP para seus fiéis, essa igreja não deve, eu não vou numa igreja dessa. E é um cara que não é cristão,
não vou entrar em detalhes sobre a fé dele, mas a gente vê na pessoa, não é uma pessoa cristã, mas tem consciência. Será que o pessoal de Nínive, depois do que Jonas fez lá, será que eles continuaram fazendo as mesmas práticas? Não, eles foram pessoas renovadas, pessoas reestruturadas. Por quê? Porque eles deram espaço para o Espírito Santo começar a trabalhar na vida deles. E nós temos, irmãos, nós temos essa oportunidade diária. Nós temos essa oportunidade. Hoje não, que nem está chovendo, não deu para mim no culto, mas nós temos essa oportunidade. O nosso pastor manda mensagem: irmão, o que aconteceu? Pode ter certeza, de 6 horas até 7h30 chega uma mensagem para nós no nosso WhatsApp. Chega. Então o evangelho está sendo pregado. Nós que não estamos se entregando para que esse evangelho seja causado no nosso coração. Aí nós queremos saber que estamos passando em uma fase difícil, estamos vivendo uma crise, tanto uma crise, a nossa vida espiritual, a nossa vida, o nosso cotidiano, é isso que nós queremos se apegar. Mas nós não queremos esquecer das boas práticas e querer viver algo diferente. Todo mundo aqui tem coragem de bater no peito e falar assim: não, eu sou um servo de Deus. Mas na hora que o cadarço aperta, o camarada quer ralar peito. Não tem algo mais incomodado do que você vestir um calçado e esse calçado começa a te incomodar. A gente não fica incomodado? E coça o pé e volta e bate, não é mesmo? Mesmo assim, quando Deus começa a nos testar, quando Deus começa a nos colocar à prova, nós rapidinho nós rala o peito, nós não quer saber, nós falamos: não, vivemos para Cristo, queremos viver algo diferente, mas na primeira dificuldade, irmãos, nós saímos fora. Esse evangelho que nós escutamos e que nós achamos que nós estamos vivendo ele, ainda bem que hoje a igreja só está os membros, graças a Deus, mas esse evangelho que nós achamos que nós estamos vivendo, nós não estamos vivendo ele não. Nós achamos, nós estamos se enchendo de quê? Nós estamos se enchendo de porcaria, nós estamos achando que estamos vivendo algo diferente com Deus, mas se nós não se afundar e não se aprofundar na palavra de Deus, nós não vamos durar nada, não iremos durar nada. Quem aqui já viu aquela expressão: e aí, irmão, você está bem? Você está firme? Aí o camarada diz bem assim: estou firme igual o palanque no brejo. Quem já ouviu isso aí? Eu mesmo sou um, eu falo: rapaz, eu estou firme igual o palanque no brejo. Mas esses dias um camarada, ele me deu uma cartada que eu falei: rapaz, não é que é verdade? Irmãos, não tem nada mais firme do que um palanque no brejo, porque aquele buraco, a hora que o palanque ele entra, ali dá uma pressão e ele não sai. Ele balança, ele vai, mas ele fica ali, ele não sai. Então essa expressão que estamos firmes igual o palanque no brejo, eu acho que nós devemos usar essa expressão, irmãos, que nós servimos um Deus, vem as tempestades, nós chacoalejamos, nós vai, nós volta, mas nós continua, nós temos que continuar firme, nós temos que viver algo diferente. Esse algo diferente que os pregadores sobem aqui em cima e quer nos apresentar, é fácil de nós viver, basta nós se apegar e nós falar assim: não, eu vou viver. Ou será que nós precisamos, sabe, daquela chacoalhada? Quem já viu aqueles, eu vou colocar um trator, é lá para fora, onde tem aqueles laranjal, assim, que é muita laranja, e não tem como o camarada ficar catando de uma por uma. Chega um trator no pé da laranja lá, ou de outra fruta que seja, e dá uma chacoalhada. Quem já viu? Não cai os frutos tudo no chão? Será que nós precisamos desse chacoalho para nós acordar para a vida? Será que nós estamos esperando? Porque o pessoal de Nínive não quiseram não passar por isso não. Na primeira oportunidade, veio um camarada, um estrangeiro, para a cidade deles, pregou o evangelho. O rei falou assim: não, se nós queremos ser pessoas sabidas, vamos exercer. E o que eles fizeram? Começou do maior ao menor. Do maior ao menor. Não teve classe social, não, é somente o rico, não, é somente o pobre, é somente o branco, é somente o preto. Não teve classe nenhuma. Ali todo mundo era servo de Deus, todo mundo queria viver algo diferente para Deus e com Deus. Não teve divisão, não teve o mais bonito, não teve o mais feio, foi igual a minha mãe fala, de mamã na caducano, foi todo mundo.
E nós não queremos viver, irmãos. Vivemos em tempos de crise, mas Deus continua chamando pessoas para fazer a diferença. Hoje, a nossa igreja, quase todos aqui são líderes. Todos que estão aqui hoje são líderes. Aquele que não é líder tem algum cargo na igreja, mas tem uma liderança em casa. Então nós temos que aceitar que nós somos líderes. Nós somos escolhidos para viver algo diferente. Somos escolhidos para levar esse diferente até o nosso próximo. Será que nós estamos levando com a intensidade que era para nós levar? Será que aquele momento que nós temos para pregar para o próximo, nós pregamos ou deixamos? Não, eu não vou falar não, porque a conversa que nós estávamos aqui era sobre futebol, eu não vou envolver Deus, porque Deus, religião e futebol não podemos conversar. Não, irmãos, claro, beleza, futebol, deixa para lá, mas eu já errei, política, Deus política, religião e futebol, né, que o pessoal não gosta de debater. Não devemos esquecer isso aí. O futebol esquece, não debate mesmo não. Política esquece questão de política. Vamos falar do amor de Deus, vamos viver algo diferente com Deus. Nínive mostra que o arrependimento muda o destino e que a obediência de um servo pode transformar uma cidade inteira. A obediência, sabemos o que Jonas passou. Ele não foi 100% obediente, né? Até porque se Deus falasse, Jonas, você vai sair daqui, você vai para lá, e ele saísse e fosse, não teria muita graça de nós escutar quando nós era pequenininhos, aquela historinha, e o barquinho navegando, e em alto mar, não teria muita graça. Mas já pensou? A obediência pode transformar uma cidade inteira. Eu vejo nos cultos da OME, quando nós estamos tendo, pastor Neto, ele fala algo, e que se a gente parar e prestar bem atenção, sempre colocando a nossa cidade em um patamar diferente, que vai ser uma cidade onde vai ser referência. Nós temos esse potencial? Não temos, nós vivemos num buraco. Realidade onde é que está? É no meio do Amazonas, no fim do mundo. É isso que ouvimos, não é? Mas não, se nós regaçarmos a nossa camisa e falar assim, nós vamos fazer a nossa cidade ser um cartão postal, vai ser um cartão postal. Só tem servo de Deus, pessoas estruturadas, pessoas que estão vivendo algo diferente com Deus. Eu não sei aonde, agora me fugiu da memória, teve uma cidade aí que na praia, irmãos, sabe, o mover de Deus, milhares e milhares de gente lá rodeado, não tinha som, não tinha paredão, não tinha nada, era um camarada com um violão e acredito umas 2 caixinhas de som ali, e a presença de Deus aconteceu, Deus trabalhou. Mas não, nós ficamos preocupados numa boa ornamentação. É top, uma aparelhagem de som, um som bacana, uns instrumentos tocando, todo mundo ali afinadinho. É bonito de se ver, não é? É bonito. Mas nós se preocupamos muito na logística e esquecemos do Evangelho. Foi bonito o que aconteceu? Aquele som que veio aqui, que teve aquele avivamento para jovem, ele foi bonito? Bonito, mas pode ter certeza, quem lembra daquelas caixinhas que vinha, acho que alho, cebola dentro, quem lembra? Nos mercados eles deixavam na frente lá, de madeirinha, podia ter certeza, se colocasse uma caixinha de madeira daquela e fosse um servo de Deus pregar, tinha surtido o mesmo efeito. Mas por quê? Porque ele estaria vivendo algo diferente, ele estaria pregando o que Deus mandou. Agora pode ser a aparelhagem de som que for, mas se o camarada for pregar o que ele acha, ele pregar achismo, pode ter certeza, Deus não vai trabalhar e Deus muito menos vai se agradar. Amém, irmãos? Nínive era uma cidade em crise e a ação de Deus, Nínive Deus passou a ter misericórdia. Deus viu que se ele mandasse acabar com Nínive, não era por aí, não era. Então vamos colocar que Deus deu 3 opções para Nínive. Enviou
uma mensagem através de Jonas. Deus enviou, tocou no coração do rei, mudou, e daí mudou o destino da cidade imediatamente. O que ele fez? Ele mandou alguém levar a palavra, ele mandou alguém levar aquela, quem lembra daqueles camaradas de amarelinho, o correio, não ia levar uma carta na sua casa? Hoje o nosso correio aqui é o nosso irmão Tananã, né? Ele que traz as nossas correspondências, e todo mundo fica feliz, não é? Já pensou? Deus mandar um recado por nós, chegar um taxista lá buzinando, vem trazer aqui algo de Deus para você. Você já pensou? Já pensou isso acontecer com nós? Não acontece desse jeito, mas acontece de outras formas. Deus está trabalhando, mas nós não estamos vendo. O que nós achamos que vai surtir efeito é se Deus chegar aí, ó, tá aqui, eu sou Deus, e o negócio agora é o seguinte: você está andando torto, você vai para o céu. É isso que nós achamos que Deus tem que chegar e fazer dessa forma. Pode ter certeza que se Deus fizesse desse jeito, todos nós iríamos se comportar igual a minha filha Eloá. O sonho dela era que o Papai Noel fosse da casa dela. Papai Noel foi. O que ela fez? Se escondeu com medo. Mesmo assim é nós. Se Deus bater na porta e provar que é Deus, todo mundo vai ficar com medo. Todo mundo. Então, irmãos, se nós não se aprofundar, não buscar mais o Evangelho, não buscar viver algo diferente, nós vamos se alimentar de balela. Porque o pregador prega e na nossa mente só vai estar balela. Só isso. Mais nada. Vai surtir mais efeito se eu ficar na minha casa sentado lá, esperando lá o jogo do Flamengo. Tem uns dois aqui que chega a estar assim, que o Flamengo vai jogar. Ó, meu Deus, queima, Senhor. Vamos lá, irmãos, vamos para Jonas de novo. Jonas no barquinho. Jonas, chamado para servir. Estar no reino é muito mais do que estar numa igreja, né? Hoje o camarada, ele só é crente se ele for de uma igreja tal, se ele for de uma igreja lá, se ele for de uma igreja cá. Agora, se o camarada for de uma igreja que tem uns pregadores meio doidinho, que a parede é preta, o camarada toca umas músicas meio diferentes do que manda o figurino. Diferente, irmãos, em modo de falar, tá bom? Estar no reino é mais do que estar na igreja. Tem pessoas dentro da igreja que não servem a Deus, acha que está servindo, está vivendo de uma mentira. Sabe aquela história da carochinha? Está vivendo aquilo. Agora, se você está na igreja para obedecer a Deus, quando Deus fala, você escuta. Quando o pregador fala, você ouve. Você está ali para servir a Deus. Amém, irmãos? E obedecer o chamado. Obediência gera transformação. Quem aqui já foi transformado pelo Evangelho? Quem já foi transformado? Amém? Irmãos, isso foi o que? Foi obediência. Não foi Deus que pegou e já chegou assim, ó, a partir de hoje você vai me servir, então o pé no coração e entrou para dentro. Não, teve que haver o que? Uma obediência. Então quando nós somos obedientes, nós apanhamos, mas apanhamos menos. Quem já levou umas varadas da mãe aí? Eu já levei umas 2 varadas já da minha mãe, porque eu não era obediente. E a varada da nossa mãe dói. E se a gente trazer para Deus, o quanto dói também, porque a nossa mãe, ela pegava e ó, você está apanhando por isso, por aquilo outro. Muitas das vezes nem era a varada que doía, mas o que doía é o que ela falava para nós. Quando servimos a Deus e não somos obedientes, passamos por coisas que Deus vai nos lembrando, o Espírito Santo vai nos incomodando, tá vendo? Se você tivesse feito assim, não tivesse feito desse jeito. Então isso é o que nos dói, isso é o que nos corrói. Então quando temos obediência e somos obedientes, vamos passar por umas crises, não vamos? Vamos, mas nós vamos ter força para saber como ultrapassar, nós vamos saber como vencer aquelas tempestades.
A obediência de Jonas levou uma cidade inteira ao aquebrantamento. A obediência de quem? De Jonas. Transformou uma cidade inteira. Claro, o pessoal da cidade quiseram, mas se Jonas não fosse o portador, ia vir outro. Mas claro, mas a oportunidade foi dada a ele. Sabe o que nós temos que botar na nossa cabeça? A oportunidade que nós temos, somos única para nós. Porque se nós não querer, a fila anda. O próximo pode ter certeza que se ele quiser algo que eu não quis, ele vai ser o portador. Já pensou? O seu vizinho atribulado lá, você ser o portador da transformação na vida dele? Sabe aquele amigo seu atribulado, você ser o portador de mostrar o evangelho para ele? Aquele parente seu que você ora tanto, ora, jejua, busca. Já pensou você ser o portador da conversão dele? Mas não, nós achamos que a oportunidade para transformar uma vida é somente se eu tiver com o microfone na mão. Não é, irmãos. Aonde a gente estiver, a gente está ali. Às vezes a gente calado, a gente está evangelizando a vida de alguém. Não é você chegar e a conversa, irmão, às vezes nem está no sentido. Eu falei agorinha ali, estão conversando de futebol. Você tem que saber o momento certo em falar. Você tem que saber o momento certo a se mostrar. Que às vezes o seu calado vai te ajudar muito mais do que você falar no momento errado e acabar gerando uma contenda. Na nossa reunião de líderes aqui, o pastor falando, a gente sobre saber chegar nas pessoas, saber evangelizar, saber pregar. Eu estava passando na minha cabeça, graças a Deus eu sempre trabalhei em ambientes que tem muitas pessoas, e graças a Deus são pessoas que não servem a Deus, graças a Deus, porque é o único momento que eu tenho de evangelizar a vida de alguém, que eu não vou deixar meu serviço. Infelizmente a gente temos os nossos compromissos, né? E se você estiver ali do lado de uma pessoa que você pode evangelizar, é mais fácil do que você deixar de trabalhar para sair evangelizando, não é mais fácil? Então Deus sempre coloca pessoas na minha vida, ao meu redor, para me evangelizar. Às vezes não prego a Bíblia, não falo nada, mas o comportamento que nós temos não tem um esboço melhor, é o nosso comportamento. Todo mundo sabe o que é um esboço, não sabe? Nosso esboço não tem que estar lá para dentro, tem que estar abrangido para fora. Nós temos que mostrar que nós servimos a Deus. Ah, irmão, como é que eu mostro que eu sirvo a Deus? É eu andar com uma placa de todo tamanho, eu sirvo a Deus. Ou você andar com a camisa dessa o tempo inteiro, família renovada. Não é isso que te mostra que você é um servo de Deus. A Ellen, eu botei essa camisa, ela falou assim, você está colocando essa camisa só para você fazer os cortes lá, o pessoal saber de qual igreja que você é, né? Falei, não, não é por causa disso não. Irmãos, a gente temos que ter prazer em falar, claro, no momento certo, da onde nós somos, aonde nós processamos a nossa fé, da onde eu fui ganhado. Eu estava conversando essa semana lá com o irmão Raul, e ele falou para mim bem assim, que teve um dia lá, eu acho que foi no Cudaomé, que a nossa igreja teve a oportunidade e eu estava tocando. Diz que o pastor Neto falou bem assim, tá vendo esse irmão Johnny aí? Isso já foi pobreno. Isso aí nós já tentamos resgatar, mas não deu certo. Mas o tempo de Deus é diferente. As promessas que Deus tem para nossas vidas é diferente. Se Deus quer, Ele vai resgatar. Claro, eu não tenho que largar. Então se eu estou orando por fulano de tal, eu vou abandonar. Que Deus no momento certo vai resgatar ele. Não, eu tenho que continuar. Por que eu tenho que continuar? Porque eu não sei o tempo de Deus. Amém? Amém, irmãos? Arrependimento muda o cenário. Quando há arrependimento verdadeiro, Deus libera misericórdia. Quem vive pela misericórdia de Deus aí? Todo mundo que está aqui dentro vive
servindo a Deus porque Ele é o top da galáxia. Não, vivemos pela misericórdia de Deus. Irmão, a nossa vida é como se fosse o carregador do nosso celular, irmão. Se o carregador não está perto ali, o celular desliga e... Ainda mais nos dias de hoje, antigamente não. Antigamente você comprava, vinha 100 carregador num cabo só assim, né? Então você tinha escolhido ali qual que você ia usar. Hoje não. Hoje nem todo carregador serve para o mesmo aparelho. Não. Então nós temos que se carregar, nós temos que se aprimorar perante Deus. Porque se nós querer achar que nós somos dono do nosso próprio nariz, não vai para canto nenhum, não, irmãos. Irmãos, nós temos que crer e acreditar que independente é o tempo que eu estou passando, independente as batalhas que eu estou enfrentando, independente de qualquer coisa, Deus usa pessoas para falar comigo. Deus usa através de uma pregação, Deus usa através de um louvor. Deus vai trabalhar da forma dele, mas Ele vai trabalhar. E pessoas vão ser alcançadas. Mas o coração tem que estar o quê? Aberto. O coração tem que estar ali esperando algo diferente acontecer. Igual a Ellen é uma pessoa assim. Chega o dia, a Ellen é a pessoa mais difícil para você fazer uma surpresa para ela. Chega o dia do aniversário dela, ela fica assim, ó. Mesmo assim nós temos que estar na presença de Deus. Nós temos que estar ligado em todas as situações. E quando eu nem estou lembrado do aniversário, gente, eu sou homem, e homem é desligado, eu nem estou lembrado, e ela fica lá, ai, vocês não vão fazer surpresa para mim não, porque eu estou esperando. Aí, irmãos, é difícil, ela tem um negócio também, vou expor ela hoje, que ela me fez raiva essa semana, vou expor ela. Ela tem um negócio também. Eu saí de casa, ela não olha no relógio. Não olha. Mas eu não sei o que tem o relógio que tem na mente dela, que é 1 hora que eu fico longe de casa. Eu saí, 10 minutos eu encostei ela. Onde você estava? Já tem 1 hora que você saiu, sabe? Irmãos, é difícil comprar um presente para ela. É difícil. Mas o que? A nossa convivência gerou isso. O nosso dia a dia, o nosso cotidiano, tem 12 anos que nós somos casados. Então, no decorrer desses 12 anos, às vezes no meu olhar, ela sabe o que eu estou dizendo. Às vezes no olhar dela, eu sei o que ela está dizendo. Assim é a nossa relação com Deus. Deus nos conhece. O profundo do profundo do nosso coração. O que falamos da boca para fora, ou o que estamos vivendo de verdade. Deus vai saber. Não adianta. O pastor Madison às vezes não vai saber. O irmão Johnny não vai saber. A pastora Rose, muito menos, que ela quase não sai de casa. Não vai saber. Agora Deus, irmãos, pode ter certeza. Ele vai saber. Ele vai. Ele vê. Ele esquadrinha os nossos corações. Ele sabe se estamos vivendo para Ele ou se estamos fingindo. Ele sabe se é o momento certo ou se não é. Então não adianta a gente achar que está preparado e não está. Eu aprendi muito nesses 8 anos de servindo a Deus, aprendi muito. Tudo que eu aprendi eu agradeço primeiramente a Deus e segundo ao pastor Madison e a pastora Rose. Pastor Madison hoje a gente tem uma certa intimidade, então o puxão de orelha do pastor, sabe, é igual se fosse um pai mesmo. Fala ali que tem hora que eu me sinto assim, fala que eu não presto mesmo não, cara. Mas é o que é ele me educando. Ele fala umas coisas para mim, irmãos, que eu não vou nem expor aqui. Mas é o que? É tentando me consertar. Porque sabemos, a ovelha pode ser adestrada do jeito que for, mas se soltar ela no meio de um rebanho descontrolado, ela vai se descontrolar também. Então esse puxar da rédea, esse cuidado tem que ter. Esse é o cuidado que Deus tem
conosco. Mas Deus usa, no momento, Deus está usando pessoas para que tenha esse cuidado com nós. Porque senão, vamos ser chamados, por falta de estrutura emocional, estrutura espiritual, nós vamos fazer igual quem? Igual a Jonas. Nós vamos deixar de viver um propósito para viver uma aventura. E essa aventura, às vezes, é uma aventura bem longa. 1 capítulo, 2 capítulos, 3 capítulos. E às vezes some de vista. E o propósito que nós temos para viver com Deus, é o que Deus quer. Deus tem um propósito na vida de cada um, independente. A mesma transformação que Ele fez lá em Nínive, Ele quer fazer em nós. Essa pregação, irmãos, Deus me deu no dia que aquele irmão, eu esqueço o nome dele, lá de União Bandeirante veio aqui. Eu sentado ali, a hora que ele falou sobre Nínive, eu falei, a primeira oportunidade que eu tiver, eu vou pregar. Porque nós achamos que o erro está em pessoas, somente pessoas que estão erradas, mas não, muitas das vezes o erro está no ambiente ao qual você está vivendo. Nos dias de hoje, está acontecendo coisas que nós achamos sobrenatural. Eu não vou expor algumas coisas aqui para não sofrer futuramente. Eu e o pastor estavam conversando esses dias. Por ser um pastor, eu achei ele muito escandalizado. Aí eu falei, pastor, mas está cumprindo, as escrituras estão se cumprindo. Então, o que estamos vivendo, não devemos se espantar. O pai matou o filho. Normal, a Bíblia já tinha me dito que isso ia acontecer. Fulano estrupou Beltrano. Normal, a Bíblia já tinha nos preparado que essas coisas iriam acontecer. Filho tendo relação com a mãe, tá? Normal. Claro, eu acho que o que vai servir de espanto para nós é quando nós chegar no céu. Isso aí nós vamos se espantar. Chegar lá e olhar para o nosso lado assim, e o irmão que nós achou que ia, e nós não ia, o irmão não está lá. Isso aí vai surtir espanto. Agora, o que está acontecendo aqui na terra, de mal, irmãos, não adianta nós se espantar, não. Nós temos que carregar, deixar o nosso pecado para trás, esquecer e ter uma vida diferente com Deus. O que acontecer nesse caminho não pode me dispersar para canto nenhum. Eu tenho que estar firme, focar o meu objetivo e caminhar. Se o meu objetivo é Cristo, vai surgir coisas para me tirar da presença dEle, mas o meu objetivo é Ele. Vai aparecer riqueza, vai aparecer pobreza, vai aparecer mulheres, vai aparecer o que for, mas o meu objetivo é Ele. Amém, irmãos? Irmãos, vamos se colocar de pé? Irmãos, todo mundo entendeu aqui? Todo mundo entendeu? Amém. Glória a Deus, hein? Eu não sei se os irmãos estavam prestando atenção em mim ou é no barulho da chuva, mas estava todo mundo calmo e sereno. Amém, irmãos?